do lançamento do livro do Fiore Giliotti e encontramos nada mais nada menos que o seu Altair Ramos, preparador físico, famosíssimo da época do São Paulo, do seu Telê. É verdade aquele lance que o seu Telê pegava o Cafu, falava: filho, você vai cruzar 300 vezes até aprender a cruzar. Isso é verdade, é lenda? Uma narração, qual a narração que mais marcou do Fiore para você no seu palestra? Entre tantas, e tinha que ser do Palmeiras. Tem vários aí. Do São Paulo você tava Miller, Cafu, Silas, Corinthians, você lembra do Embu? Eu trabalhei na base, Paulo Sérgio, Viola. Sérgio, o locutor da torcida brasileira, porque agradava a todas as torcidas. E a curiosidade que o pessoal do YouTube assim é muito curioso. Porque os filhos não seguiram a narração. Uma arquibancada show, quem escala o time é você. Direto aqui do Paulo Machado de Carvalho, o famoso Pacaembu. Estamos aqui direto falando aqui do lançamento do livro do Fiore Giliotti e encontramos nada mais nada menos que o seu Altair Ramos, preparador físico, famosíssimo da época do São Paulo, do seu Telê. É uma honra estar aqui com o senhor e é uma honra estar participando aqui desse lançamento vamos falar do nosso narrador mestre aí, o seu Fiore Giliotti, que nos deixou aí faz 13 anos, mas que recebe essa homenagem linda, né, seu Altair? Sem dúvida, né? Eu o considero um mito, né? Ele é incomparável. Eu até estava falando aí com uma menina aí, uma repórter, falando, eu era garoto, né? Meu pai ouvindo o rádio e aqueles chavões do Fiore Giliotti ficaram marcantes, né? Iniciar um jogo, o término de um jogo, a cidade de onde é o atleta, onde é o treinador, etc. Foi marcante. Até hoje a gente ouvindo as gravações aí, as narrações do Fiore, me emocionam. Aí no fundo, né? E me emocionam porque... Esperança corintiana, tormento para a Ponte Preta. Prepara-se Zé Maria para levantar. Balão subindo, descendo. Cobrou, movimentada a bola. Acabou ficando na boca do gol. Confusão, entrou. Cara, a gente veio de um lugar humilde e sabe como é que é a importância do trabalho, de ver uma pessoa como o Fiore, né? As mensagens que ele passou, né, estão marcadas aí para a eternidade. É muito legal, cara. Então, eu estou com muito prazer, muito orgulho, estou aqui presente, levando esse livro para casa aqui. Quero ler com muito carinho. 3 para o Santos, 2 para o Milan. Num espetáculo dramático, numa virada espetacular, torcida brasileira. Prepara-se, Pepe correu, chutou, gol! E remete a muitas lembranças, né? Ouvir o Fiore remete até aquela época do São Paulo de Telê, lembrar do seu Telê também. Isso vai lembrando as historinhas, quando o senhor começou lá atrás e quando pegou aquele time do São Paulo, o famoso Menudo, que aí se tornou o ataque dos sonhos lá do São Paulo. Como é que é tudo isso? Então, eu tive privilégio, eu sou um cara privilegiado, cara. Não pelo dinheiro, não é por ter conseguido. Eu falo pelo carinho que eu tenho das pessoas, que tem comigo também aqui, né? E ter vivido num momento marcante no São Paulo, momentos marcantes no São Paulo. Você falou, lembrou dos minutos, a década de ouro do Telê Santana. Telê que para mim foi um terceiro pai, né? Eu falo que tem o Papai do Céu, meu pai da terra, e o Telê, porque ele é recíproco, o carinho pelo outro. Ele tinha por mim, eu por ele, por minha família, por a família dele. Então também outra pessoa marcante, que para mim é um mito, Pepe Guardiola, que já até falou isso aí, né, no livro dele, você deve saber, que ele se inspirou no Telê, no futebol, que o Telê mostrava na seleção brasileira. E com o São Paulo também, que ele enfrentou o São Paulo numa final do Mundial, no Barcelona. Enfim, são pessoas, e como o Telê, e que a gente agora com o seu Fiore aí, que é inesquecível, são situações inesquecíveis, momentos que eu fiquei muito feliz com o convite de vir aqui. Enfim, é muito legal, cara. É legal reviver esses momentos. E revivendo, vamos relembrar aqui, vamos fofocar um pouco. É verdade aquele lance que o seu Telê pegava o Cafu, falava: filho, você vai cruzar 300 vezes até aprender a cruzar. Isso é verdade, é lenda? É verdade, sim. Não só a situação com o Cafu, mas com vários jogadores.
para um cabeceio, para um passe, uma finalização. Ele insistia mesmo, né? Um cruzamento bem feito, enfim, ele insistia mesmo. Ficava às vezes antes, às vezes pós-treino, aprimorando. E esses jogadores tiveram o privilégio também de trabalhar com o Tele Santana. Se você falar com todos eles, eu tenho quase certeza, cara, absoluta certeza, que todos vão elogiar o Tele, né? Por algum momento durante o trabalho, alguém achava chato ele fazer essa cobrança, e hoje reconhecem que graças a eles conseguiram ter alguma coisa na vida, chegar a um status maior no futebol, ir para o exterior, manter uma titularidade no São Paulo, né? E conseguir outros contratos importantes para a vida deles. Ou seja, eu tive esse privilégio de estar com o Tele do primeiro ao último dia dele no São Paulo. E o aprendizado que eu tenho dele, hoje eu passo para todos. Hoje não, sempre passei. E hoje mais que nunca, cara. Eu passo o que eu aprendi, porque eu sei que esse privilégio aí foi para poucos que trabalharam com ele. Então, e se eu passo para jogadores que trabalham comigo, eu tenho uma escolinha de futebol agora aqui, principalmente para os meninos que estão... Onde fica a escolinha? Galgando o espaço no futebol. Fica no Brooklyn, ali na Sansão Alves dos Santos, 101, atrás da estação CPTM do Berrini. Então tem os garotos iniciantes e tem os adultos também que fazem um trabalho funcional. Mesmo o Leonardo, que era um craque, e seu Tele treinou ele mandava o Leonardo fazer treinamento de fundamentos com o Leonardo ou não precisava? É lógico, de craques que nem o Leonardo, ele não vai ficar insistindo tanto que nem aconteceu com outros jogadores. Esta courta, attention à Panilla. Et Leonardo maintenant qui va centrer, Cerezo qui marque. Cerezo qui marque aqui, Rossi. Cerezo. Superbe but de Cerezo, que était un embuscade. Mas o Leonardo era um fenômeno, para mim eu considero um dos mais habilidosos. Um domínio no peito dele, ele fazia um movimento, a bola parava no peito dele e fazia o que queria. Né? Mas ele treinava também os fundamentos, a cobrança de falta, que ele batia bem na bola. Em termos de jogadores fenômenos, para mim, o Careca é o maior centroavante que eu vi jogar, falando em Careca. Já falei isso aí para outras pessoas, outras oportunidades aí, que o Careca, para mim, me perguntaram. O Milton Neves me perguntou uma vez numa entrevista, o que eu achava, né? Eu falei claramente, Careca, ele 1 metro quadrado aqui, ele protegia a bola que parecia que tinha ele estava... ninguém chegava perto dele. A proteção que ele tinha com a bola, a habilidade, né, de fazer jogadas, enfim. Eu já falei pro Careca isso e já falo para todo mundo. O melhor atacante que eu vi jogar, oportunidade de trabalhei não diretamente com ele, porque eu estava na base, ele no profissional da Época do São Paulo dos Minutos. Eu era da base. Mas eu tive o privilégio de estar com ele, fazer alguns treinos com ele. O professor na época dava as oportunidades para a gente estar junto ali. E para mim era o melhor atacante que eu vi jogar. E aí, para terminar, uma curiosidade aí, o seu Altair Ramos, o coração pode falar que time torce ou isso aí só vão saber lá no caixão? Garantir para você que eu tenho um carinho especial pelo São Paulo e pelo Corinthians, com 2 equipes que eu trabalhei. O São Paulo por ter ganho década de ouro, ter ganho todos os títulos importantes aí do São Paulo, para o São Paulo e para mim, para quem trabalhou ali. E o Corinthians, cara, eu tenho uma lembrança muito boa, que eu trabalhei na base do Corinthians, trabalhei na base de São Paulo e profissional de São Paulo. Corinthians é a mesma coisa. E tem amizade, esses grupos de WhatsApp aí, eu tenho inúmeros grupos ali daquele pessoal de lá. A gente conversa. Quem da base do São Paulo que o senhor treinou, que o senhor falou, eu tive uma contribuição com esse garoto que depois ele explodiu. Quem que seria esse garoto do São Paulo e do Corinthians? Tem vários aí. Do São Paulo, vou citar para você Miller, Cafu, Silas. Olha só. Outros, são inúmeros, cara. Fica até emocionado, né, então. E o Corinthians, você lembra do Embu? Eu trabalhei na base. Paulo Sérgio, Viola. Paulo Sérgio e Viola foram campeões na base, depois no profissional, trabalhamos juntos. Para o Marcelo para o Wilson Mano, vai bateu, Viola desviou e é gol! Gol do Corinthians, Viola número 9! Pode ser! Aí tem Marcelinho Paulista, outros meninos não menos famosos, mas que vingaram. O Marques. Né? Muito rápido, né? Muito rápido, habilidoso. Dependia muito do preparo físico. Exatamente, cara, muito rápido. Então é isso, são vários jogadores, inúmeros. Eu tenho uma relação, vou ter que pensar e... Felizmente são inúmeros, eu agora não me lembro de citar todos e não teríamos tempo aqui suficiente para falar de todos.
Entendeu? E uma última coisa que o senhor lembra do Tele, assim, que marcou muito para o senhor. Você fala, ó, o Tele tinha uma mania assim. Que mania que ele tinha umas manias, né? Qual a mania que o senhor lembra, assim, que você fala, era interessante, é uma curiosidade do Tele, vai. Várias manias, ele tinha várias manias, né? Bom, e uma que ele gostava muito de orientar os jogadores e eu pegava de gaiato, eu pegava as orientações que ele passava para os jogadores. Tipo, coisa da vida deles, né? Valorizar a família, não se empolgar com esse futebol, bobagem, tipo, atrás de coisas que o cara casado, respeitar a esposa, enfim, não vou entrar muito em detalhe, mas tipo assim, respeite a sua família, seus filhos. Outra coisa importante, cuidar do que estava ganhando ali. Aquilo não ia ser eterno, como não é eterno, todo mundo sabe que não é eterno. Não ficar esnobando com carro, trocar de carro de mês em mês, sei lá, ano em ano. Era um paizão mesmo. Ele era um paizão. E esse ensinamento que ele passava lá, tem várias histórias que eu não vou entrar em detalhe agora aqui, conselhos para a vida aí que ele passava os jogadores, e eu estava sempre perto, eu tive esse privilégio de estar perto ali, né? E então são manias super bacanas dele lá, e isso aí, tá? O Tele tem um respeito imensurável. Falar dele para mim é fácil, ao mesmo tempo difícil, que me emociona falar dele. Se emociona o seu Altair. E lembrando de São Paulino, ele fala do Tele, ó, mas esse homem aqui, ó, fazia os caras correr. Sem esse homem aqui, o time não corria. É ou não é, seu Altair? Eu era um dos integrantes, não era comigo, eu fazia parte de uma equipe. Não, mas tava ali, uma equipe na orelha dos caras. Mas na verdade, eu tenho uma outra coisa que eu posso falar para vocês aqui, que trabalhei com inúmeros jogadores, né? Uns famosos, outros não, mas para mim não interessa, todos são pessoas, seres humanos. Mas eu falo uma coisa com muito orgulho, cara, que eu não tenho rabo preso com nenhum jogador. Fala assim, você me prejudicou, chegar em mim, encontrar com qualquer um aí, e chegar assim, né? E falar, você me prejudicou, você fez, nem treinador, nem ninguém, cara. Isso aí é o ensinamento de minha família, de meu pai, de meus pais, e do homem lá em cima, cara. Não somos ninguém, somos seres humanos que temos início, meio e fim, então não somos melhores que ninguém. Esse privilégio de ter trabalhar com futebol e trabalhar numa equipe como São Paulo, como o Corinthians, que eu te falei, isso aí eu sei que é para poucos, né? Eu tenho maior orgulho, cara, eu tenho muito orgulho disso. Mas isso não quer dizer que estou num pedestal bem acima das outras pessoas, não. São todos iguais e cada um batalha no seu ramo de trabalho ali na sua vida, galgando aí as melhores condições para si próprio e para a família, né? É isso aí. Obrigado, seu Altair. É isso aí, Arquibancada Show aqui na cobertura do Fiore Giliotti. E daqui a pouco o Mauro Betti, hein? Um abraço. Estamos aqui com o Marcos, filho do Fiore. Uma honra estar aqui do lado, né, Marcos? Qual o legado que fica do seu pai, Marcos? Olha, nós da família, o que a gente sempre teve do Fiore era a família acima de tudo. Então, uma pessoa muito católica, muito fervorosa, cria muito em Deus, tinha São Judas como seu santo protetor. E sempre o respeito, o carinho pelos outros. E como ele era no lado profissional, aquela pessoa isenta, que transmitia a credibilidade, a confiança. Então, com os filhos, etc. e tal, sempre demonstrou isso. E a gente, quando botou o livro aí, O Locutor da Torcida Brasileira, o nome do livro, a biografia, foi exatamente por isso, que era uma pessoa que conseguia regimentar todas as torcidas para o lado dele. Então ele era o locutor da torcida brasileira, por quê? Porque ele conseguia fazer com que todas as torcidas os respeitassem, como ele se fazia respeitar em família também. Era um cara que era do trabalho, quando era solteiro podia ter seus probleminhas, mas depois, como todo mundo, era um cara de casa para o trabalho para casa, e nas saídas dele para o esquete do rádio, e esse carinho que ele tinha, que os próprios atletas o respeitavam, que era o moço que veio daqui, o moço que veio de Crisólio, o moço que veio de Morungaba, né? Isso ele arregimentou para o lado dele, e isso fez com que a gente escolhesse esse nome, o Locutor da Torcida Brasileira, porque agradava a todas as torcidas. Porque os filhos não seguiram a narração? Olha, eu desde pequeno, eu sempre fui criado no interior, né? Que eu e o meu irmão, nós somos filhos de mães diferentes. Então o meu irmão é da segunda esposa dele, a dona Adelaide, e eu sou filho da dona Inês.
Então o Marcelo ficou mais junto com meu pai, mas não quis seguir, ele ficava só atrás do microfone, na produção, etc. E eu segui por um segmento bem distinto, que eu fui para a área de combustíveis. Na área trabalhava na Petrobras, depois fui trabalhar numa outra distribuidora, né? Então, realmente o pessoal fala que eu tenho um pouco de jeito por parecer um pouco com ele, mas acabou não dando certo, talvez não surgiu oportunidade, por isso que cada um seguiu para a sua linha e não foi a profissão do pai, entendeu? O que você falaria para o seu pai agora? Depois, finalizando tudo isso aqui. Eu diria para ele que a gente está orgulhoso de ter conseguido realizar o nosso sonho, que era prestar essa homenagem para ele. Foi uma luta, faz 3 anos que o nosso pai faleceu, né? Então foi uma luta que ele merecia essa homenagem e graças aos amigos, todas as pessoas que ajudaram a realizar a obra, o Mauro, o Paulo Rogério, tudo, a gente conseguiu realizar um sonho que era deixar esse legado para que o Fiore seja conhecido para as novas gerações, que é o pessoal que está naquela idade de 70 anos, por exemplo, sabia quem era o Fiore, mas os jovens não. Então essa obra vai fazer com que ele fique eternizado, como ele mesmo falava, no cantinho de saudade de todos, né? Valeu? Obrigado. Estamos aqui num local muito especial para o Mauro, que me contou daquela vez, né, Mauro? Primeira vez que você viu na frestinha do Pacaembu, seu primeiro jogo do Palmeiras, e isso marcou muito lá com seu pai, com o Joelmir. De propósito, está lançando aqui o seu 17º livro e com um ícone da narração, o Fiore, aqui no Pacaembu, Mauro? Juntou tudo isso aí? Juntou tudo isso, é sempre um prazer estar falando com você, Glauco, com os seus ouvintes. Cara, juntou muito. Claro que é um privilégio que o Marcelo e o Marcos, filhos do Fiore, me deram ao me convidar a esse trabalho espetacular do Paulo Rogério, que é o grande pai da criança. E ele, como grandes filhos desse ícone, desse mito que virou colega, que virou amigo e agora a honra de ser biografado no meu 17º livro, tinha que ser no Museu do Futebol. Claro que foi o Museu do Futebol que abriu as portas para a família, a Secretaria de Estado da Cultura e todos os parceiros que, junto com a Onze Cultural, conseguiram fazer esse livro maravilhoso, quando a gente tentou botar em palavras algo que não tem palavras, que é o locutor da torcida brasileira, o Fiore. E para mim, como eu já disse, é a primeira vez que eu vim aqui há 46 anos para ver um Palmeiras e Vasco. E no primeiro jogo que o meu Palmeiras venceu, e o nosso palestra do Fiore também venceu, foi um gol do Ney, no dia 15 de novembro de 73, e não durante o gol, mas antes e depois eu vi ali no púlpito da Rádio Bandeirantes, perto de onde a gente estava sentado com meu pai falava, ó, aquele é o Fiore Giliotti que você ouve na Rádio Bandeirantes. E eu nunca vou esquecer, foi a primeira vez que eu vi o Fiore. E na segunda vez, foi já na Rádio Bandeirantes, quando meu pai foi trabalhar, ele fazia um dos comentários, era depois acho que da Marcha do Esporte, e ele, no mesmo estúdio, ele saía o pessoal do esporte e vinha o meu pai. E quando eu saía, o meu pai me apresentou o Fiore. Meu pai nem me precisou apresentar. O Fiore falou, quem é você, moleque, garoto, não sei o que lá. Eu não conseguia nem ter coragem. Falar, nossa, o Fiore Giliotti tá falando comigo. Cara, e que honra depois da gente dividir microfone um pouquinho na TV Bandeirantes, aliás, mais na TV Record do que na Bandeirantes, um pouquinho na TV Mulher também, na Rede Mulher. E é uma honra. Eu jamais poderia imaginar que eu teria o privilégio de, juntamente com o trabalho fantástico do Paulo Rogério, a gente conseguir contar essa história. Você fez uma homenagem linda, mas está se sentindo também homenageado, né, mano? Sim, porque é uma história do rádio. Eu sou só jornalista esportivo há 29 anos, por ser torcedor há 53, e essa torcida, esse ofício tem muito a ver com meus pais, com minha mãe, com meu pai, sobretudo, claro, com meu pai. E o Fiore lembra muito da história do meu pai, a história que o Fiore narrou lembra muito a história do meu pai também. Então também ajudar a contar a história do Fiore com os filhos juntos, com o Paulo Rogério juntos, também a contar a minha história própria de vida e, sobretudo, lembrar muito do meu pai. Para a última, uma narração, qual a narração que mais marcou do Fiore para você no seu palestra? Entre tantas, e tinha que ser do Palmeiras, 22 de dezembro de 74, aos 24 do segundo tempo, Jair Gonçalves cruza, Leivinha sobe de cabeça, toca pro Ronaldo fazer 1-0, o gol do Zum é 21, gol da segunda academia do Palmeiras, o time do meu coração. Aguenta coração, Fiore Giliotti. Vai descendo ao de verde, carrega Ronaldo, abriu na ponta direita para Jair, descendo pela ponta, atenção, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou Leivinha, bola para Ronaldo, chutou, é fogo, gol! Do
nosso coração, o time que me fez ainda mais palmeirense, como o Fiore Giliotti, ao narrar esses gols, me fez ainda mais palmeirense e todos os outros gols ainda mais jornalista. Vai vir o 18º aí já, mano? Já tá escrevendo? Já tá escrito, vai ser lançado pela editora Globo, a biografia do Luiz Thunderbird da MTV, e estou escrevendo mais 9 livros. Aliás, hoje provavelmente o 10º a gente está acertando o contrato. Alguns dá para falar, tipo biografias do Zé Roberto, do César Sampaio, um projeto já antigo do Zico, outra do Cafu também, do Amaral, e mais algumas que eu não posso falar ainda. É uma máquina, velho. Mas é um prazer. Eu até gostaria de ler mais, mas confesso que está faltando tempo, que a gente tem que escrever mais do que ler. Meu Deus. Parabéns, mano. Obrigado.